Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Dentro de instantes, daremos início à solenidade de posse do Dr. Daniel de Macedo Alves Pereira, no cargo de Defensor Público Geral Federal, para o biênio 2020-2022. Pedimos a todos que ocupem os seus lugares e silenciem seus celulares. Senhoras e senhores, o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, do ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, interino, Pedro César de Souza, do Defensor Público Geral Federal em exercício, Jair Soares Júnior, do Defensor Público Geral Federal, Daniel Macedo Alves Pereira. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro. Queiram se assentar, por favor. Ouviremos agora as palavras do Defensor Público Geral Federal em exercício, Dr. Jair Soares Júnior. Excelentíssimo senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, ao nome do qual eu e cumprimento todos os membros dessa seleta mesa de abertura, excelentíssimos
defensores públicos federais e defensoras públicas federais presentes e que nos acompanham, senhores colaboradores da Defensoria, servidores, estagiários, brasileiras, brasileiros, que são assistidos da Defensoria Pública ou que, de alguma forma, prestigiam o trabalho dessa instituição. Este é um momento de muito orgulho, é um momento de uma realização institucional, que é a transmissão do cargo de Defensor Público Geral Federal ao excelentíssimo senhor Daniel de Macedo. Dr. Daniel de Macedo é um defensor público federal que já tem uma longa trajetória na Defensoria Pública da União e que tem um trabalho reconhecido na área de saúde. Isso me traz à memória um antigo ditado popular, de que Deus escolhe as pessoas certas nas horas corretas, nas horas certas. Esse é um momento em que o Brasil, a Defensoria Pública, enfrentam grandes desafios. Desafios que exigem serenidade, que exigem cautela, que exigem experiência. E tenho certeza que a Defensoria Pública, assim como o Brasil, está nesse momento contando com as mãos de Deus para colocar as pessoas certas nos lugares corretos, na hora exata. E é isso que nós esperamos. Agradeço a presença dos membros do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, na pessoa do ex-Defensor Público Geral Federal, Dr. Carlos Eduardo Paes. Dirige-me ao Subdefensor-Geral, Dr. Jair Soares Júnior, e a nossa equipe de defensoras e defensores públicos federais. Vossas Excelências foram escolhidos para me ombrear durante 2 anos, e assim foram escolhidos pela meritocracia, assim como fez o presidente Jair Bolsonaro no seu grupo de ministros. Foram escolhidos pelo talento. A confiança vem depois, e ela já se estabeleceu. Serão tempos difíceis, mas foi por isso que vocês foram escolhidos para estar ao meu lado durante esse próximo biênio. Defensores públicos federais, defensoras públicas federais, servidores, familiares, senhoras e senhores, amigos, amigas, colaboradores. Agradeço honrado a presença de todos, não como uma deferência pessoal, mas como uma atenção institucional à Defensoria Pública da União, que muito nos orgulha. Já dizia o filósofo francês Voltaire que o orgulho dos pequenos consiste em falar sempre de si, e dos grandes em nunca falar de si. Por isso, presidente, optei por falar sobre a Defensoria Pública da União, essa instituição fantástica que muito entrega à nossa nação. Presidente, a Defensoria é uma instituição relativamente jovem, são 25 anos de existência. A missão da Defensoria não se limita a prestar assistência jurídica ao hipossuficiente, o que já seria de uma grandeza indescritível. O Defensor Público Federal é aquele que se submeteu a um renhido concurso de provas e títulos. Após estudar mais de 22 matérias, temos um número de concorrentes. São 576 advogados para uma vaga. Poderíamos fazer parte de qualquer grande banca da advocacia, mas algo nos atraiu, o sentimento de ser agente de transformação social na vida de muitos. Esse é o nosso salário, mudar a rota da vida das pessoas. Isso, nós acordamos com esse sentimento e dormimos com esse sentimento. A figura do Defensor Público Federal não se contém no terno e gravata, em seu confortável gabinete. A DPU passou por um processo evolutivo. Compreendemos desde cedo que é possível promover o valor da justiça fora do processo judicial. No processo judicial, nós temos sempre um vitorioso e um sucumbente. O processo judicial machuca, ele é custoso, ele é demorado, e são vários os fatores que determinam esse excesso de litigância em nosso país. Falta de políticas públicas bem delineadas, alto endividamento das famílias brasileiras, excesso de executivo fiscal, são vários os motivos. Então, o melhor caminho de concretizar a justiça
é fora dos autos do processo judicial. É óbvio. E a Defensoria hoje compreende isso perfeitamente. É melhor uma relação dialógica, cooperativa, sem narrativas políticas, mas com esteio técnico probatório, do que judicializar. É melhor ser partícipe da política pública, junto com o governo federal. É melhor cooperar do que litigar. Por essa razão, a Defensoria Pública, ela escolheu um caminho este registrado na Lei Complementar 80/95. A Defensoria, ela tem que primar pela resolução extrajudicial dos litígios. E, quando não for possível, buscar a via da tutela coletiva para a solução dos seus problemas. Eu lembro, ministra, uma das minhas primeiras atuações lá no meu estado, o estado do Rio de Janeiro. Uma comunidade, todos os anos, próximo ali do Natal, nas chuvas de verão, essa comunidade estava à margem da Via Dutra, e toda vez que chovia, a água ia até a cintura dos moradores. E essa comunidade me procurou na Defensoria Pública da União. Eu tinha duas opções. Eu poderia abrir um procedimento, assim foi feito, e judicializar a questão. Mas eu resolvi dar um telefonema para o superintendente do DENIT, e trouxe ele no nosso gabinete. Ele falou: doutor Daniel, é só viabilizar a inserção de 3 manilhas por baixo da Via Dutra? Eu falei: mas a gente pode fazer isso rapidinho. Em 3 meses, em 4 meses, a obra foi efetivada, e aí a comunidade veio trazer para mim, me agradecer, trouxe um bolinho para mim, e falou: muito obrigado. Só que é uma comunidade com 13.000 pessoas. Evitamos aí cerca de 3.000 ações judiciais, com diálogo. E o que eu notei neste governo é que as portas do Palácio, elas estão abertas para a Defensoria Pública. Ministra Damares, nós tivemos aqui há 4 dias, nos recebeu de uma forma muito republicana, com muito carinho, e trouxe vários projetos onde a Defensoria pode atuar junto com o Ministério dos Direitos Humanos. Isso a gente vê em cada um dos ministros. O ministro Jorge Oliveira me recebeu de uma forma tão republicana. Eu lembro que eu chamei por deferência ao cargo. E eu falei: Vossa Excelência. Ele: não. Aqui nós temos até um decreto na presidência, né, que impede que a gente seja chamado de Vossa Excelência. E aí algo diferente vem surgindo na relação da Defensoria Pública da União com o governo, com o atual governo. A DPU, portanto, ela passou por um processo evolutivo. Compreendemos desde cedo que é possível promover o valor da justiça fora do tribunal. Assim, levamos esperança a milhares de grupos vulnerabilizados, em muitos casos invisibilizados, nas várias regiões do país. Nós subimos no barco e atravessamos as estradas do Amazonas, representada pelos seus rios e igarapés, para tutelar o direito do ribeirinho. Nos manguezais que entrelaçam as comunidades, caminhamos na lama, ao encontro das marisqueiras, que do mangue retiram o sustento de suas famílias. Viabilizamos e promovemos a titulação de terras nas comunidades quilombolas, em diversos estados do país. Enfrentamos a poeira, redigimos as nossas petições em comunidades sobre a luz da lamparina. Tutelamos os direitos das vítimas de escapelamento, que em pleno 2021 ainda sofre o terror dos acidentes com motores de embarcações, que arrancam o couro cabeludo, em especial de mulheres e crianças. Em nossa última conversa, ministra Damares, surgiu a compreensão que o Brasil é um país de muitos invisibilizados, que permanecem nessa condição. Assim, os albinos, as quebradeiras de coco, as marisqueiras, os caiçaras, os nossos ciganos, os residentes na ilha de Marajó, os portadores de hanseníase, os portadores de nanismo, de doença rara e tantos outros, são grupos invisibilizados.
Trabalhamos para libertar pessoas do trabalho análogo ao de escravo em parceria com a Polícia Federal e outras instituições. Promovemos a rescisão indireta do contrato de trabalho, viabilizamos o pagamento do fundo de garantia, promovemos a liberdade física e emocional desses trabalhadores. Apenas no ano de 2020, em parceria com o Ministério da Cidadania, mais de 4 milhões de pessoas foram beneficiadas com a atuação da Defensoria Pública, no contexto de um dos maiores programas de transferência de renda do mundo, viabilizado por este governo federal. Atuamos nas temáticas de saúde, educação, assistência e previdência social. O nosso público é estimado em 70 milhões de brasileiros, entre desempregados e aqueles que ganham até 2 salários mínimos. Agora, é preciso dar continuidade a essa performance exemplar, cumprindo metas e oferecendo às defensoras e aos defensores, bem como aos servidores, instrumentos que facilitem o seu trabalho, com investimento permanente em tecnologia, aperfeiçoamento do processo de assistência jurídica e dos mecanismos de gestão processual. Como já afirmou Rui Barbosa, o amanhecer do trabalho há de se antecipar ao amanhecer do dia. A seara é grande. Os perigos que rondam a Defensoria Pública e os vulneráveis já são conhecidos. A emenda constitucional número 95 interrompeu o projeto constitucional de expansão da Defensoria Pública da União. Hoje, presidente, a Defensoria cobre apenas 29% das comarcas, seções e subseções. Essa balança está desequilibrada. Temos um Ministério Público Federal forte, com um orçamento próximo de 7 bilhões e 500 milhões de reais, com mais de 1.800 membros. De outro lado, a Defensoria Pública da União, apenas com 643 defensores federais, com um orçamento de 543 milhões de reais. O impacto é direto na vida de quem? Do empobrecido, do vulnerável, do hipervulnerável. E a saída é matemática. A saída vai ter que ser pela via congressual. A emenda do teto, que o ministro Paulo Guedes, que não nos ouça, ela vai ter que sofrer uma revisão, ainda que seja só para a defensoria. Ah, doutor Daniel, isso é utópico. Eu objetivo as utopias. Acho que é por isso que eu estou aqui. Não é, mãe? A gente que subia a serra para fazer feirinha de Itaipava, um jovem de 16 anos que vendia calça jeans. Notamos que o sistema acusatório nacional foi fortalecido sem a contrapartida do fortalecimento da defesa. A ampla defesa e o acesso à justiça penal correm sérios riscos. O desequilíbrio da balança traz uma sanha acusatória que pode vulnerar as regras do processo devido, com graves repercussões na vida do acusado. Atualmente encontramos-nos envoltos em uma crise mundial sem precedentes, pondo à prova esta nação. A sociedade brasileira, em toda a sua existência, nunca dependeu tanto da Defensoria Pública Nacional. Eis diante de nós o grande desafio de levar assistência a um crescente número de pessoas que lutam por direitos existenciais. Na minha atuação no estado do Rio de Janeiro, a minha especialização foi na temática da saúde. Hoje nós temos uma fila de 1.300 pacientes que aguardam para a radioterapia. Eles demoram um bom tempo para ter acesso à saúde básica e depois mais uns 3 ou 4 meses para ter acesso à rede que pode viabilizar essa radioterapia. Eu lembro que numa entrevista eu estava ao lado de uma paciente oncológica, ela falou assim: doutor, a radioterapia já não pega em mim mais, eu estou aqui em sinal de protesto e por isso que eu vou conceder essa entrevista. Isso significa direito existencial. Essas pessoas lutam para se manterem vivas. Eu te retiro até a dignidade, só querem se manter vivas. Aqui nós nos apresentamos para dedicar as nossas vidas a uma grande parcela da sociedade que chora, que tem fome, no país que tem uma grande distribuição, uma má distribuição de renda. Esse é um fato notório.
E esse é um problema secular que não vem de agora. Apesar dos incontáveis desafios, afirmo que a conjuntura econômica e social do país não pode pautar a nossa esperança e ceifar o nosso orgulho como agente de transformação social. Eu conclamo a todas e a todos os defensores públicos, mantenham uma determinação e o espírito inabaláveis, como fizeram nobremente nos últimos anos. Somos, sim, sentinelas de direitos, guardiões de valores e direitos fundamentais na vida de milhares de pessoas. Em algum momento do futuro, que eu espero estar próximo, a pandemia vai passar. Vamos retornar às nossas vidas e teremos de cuidar do nosso país. Nesse passo, poderia ficar com uma frase de Guimarães Rosa: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Mas eu prefiro um hino da harpa cristã, com todo o respeito que eu tenho a Guimarães Rosa. O hino diz assim: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Cumpre a nós, defensores públicos federais, dedicarmos-nos hoje à obra sempre inacabada até este ponto. Nossa missão não estará completa até que encontremos uma maneira melhor de acolher os nossos imigrantes que fogem da miséria extrema da Venezuela e que buscam abrigo em nossa pátria. Fomos criados em uma cultura machista e a sua superação exige aprendizado e vigilância constantes. A nossa jornada não estará completa até que nossas esposas, nossas mães e filhas estejam a salvo da violência doméstica e familiar. E nisso o Ministério dos Direitos Humanos está sendo exemplo paradigmático. Obrigada, ministra Damares, por conduzir o seu ministério com tanta nobreza, mas sobretudo com tanta sensibilidade. A nossa obra, ela nunca estará completa até que a discriminação multifacetária seja uma realidade em nosso país. Ao longo de mais de 14 anos, passei por vários andares da Defensoria Pública da União. Assumo a direção da instituição, cioso de sua importância e consciente dos desafios que estão por vir. Agora é hora de dar a minha contribuição maior, retribuindo à Defensoria Pública e à sociedade brasileira tudo que angariei no trajeto em termos de experiência, aprendizado e conhecimento. Com prioridades, uma defensoria mais tecnológica, a primazia da resolução extrajudicial do litígio e dos instrumentos de tutela coletiva, e a adoção de uma abordagem com litigância estratégica. Em momentos de tensão, o caminho seguro é o diálogo e o respeito às instituições democráticas. A relação com o Poder Executivo, com o Congresso Nacional e com o Poder Judiciário ocorrerá em bases republicanas, com respeito, moderação, sem paixões ideológicas. Defensor público, ele deve atuar com esteio técnico probatório, sempre buscando a cooperação, uma relação dialógica com o futuro réu. Aliás, temos que evitar que quem esteja do lado de lá se transforme em réu. Estou certo que eventuais divergências serão dirimidas em um diálogo, no qual prevalecerá, sem dúvida, a força do argumento e da razão. Não é hora de decepcionar o poder constituinte originário, o povo, que nos agraciou com essa função tão nobre. Aproximemo-nos do Poder Executivo, pois é melhor ser partícipe da concepção e execução da política pública do que discuti-la no Poder Judiciário. A possibilidade de ocupar o cargo de Defensor Público Geral Federal é uma honra de grandeza indescritível, mas, ao mesmo tempo, tenho a convicção de que se trata de um desafio ao defensor Daniel, para que jamais esqueça das Marias e dos Josés, assim dos rostos sofridos que todos os dias temos contato. São dependentes da Defensoria na luta por direitos existenciais. Lutam por suas vidas, pela saúde, educação
e tantos outros direitos. Na ausência ou na distorção da política pública, é o defensor que abraça, que acolhe, que dá esperança. A relação do defensor com o assistido é uma relação de fraternos. Na conversa com o empobrecido, nasce o terapeuta, o bom ouvinte. Mas a maior valia é o que levamos para ele, a esperança. Aqui alguns agradecimentos. Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar a Jesus, que me capacitou, que trouxe o querer e o realizar para que esse momento ocorresse. Ele desenhou a trajetória da minha vida para que aqui eu estivesse. Agradeço a minha família, a minha mãe. Obrigado, mãe, porque foram nos seus joelhos dobrados que me deixaste em pé. Obrigado ao meu pai pela disciplina, por me trazer o conhecimento da Bíblia. Obrigado por tudo, mãe. Aos 13 anos, eu comecei a trabalhar com uma senhora, uma loja em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Eu era o primeiro colocado em vendas de calça jeans. Eu era competitivo, então eu, entre aspas, rivalizava com os funcionários da minha mãe. Né? Sabia de tudo. E também trabalhava na fábrica, arrematando roupa e pregando o botão. E eu falo isso com todo orgulho. Porque o valor de estar aqui é muito maior. O desapego ao cargo é uma realidade. O desapego ao poder. A ciência de que a gente está aqui para servir ao próximo. Isso é muito tranquilo para mim. Estamos de passagem. Não é, ministra? A senhora falou, olha, nós estamos de passagem. Isso aqui vai ficar. Mas o legado a gente tem que deixar. Eu agradeço a minha esposa, a minha companheira. São 15 anos de companheirismo, de uma relação de fraternos, de uma relação de amor. A paciência. Ser esposa de um defensor público federal é difícil. É difícil. Tem que ter paciência. E minha esposa sempre se colocou como uma mulher virtuosa ao meu lado. Mulher virtuosa, quem acharás? Eu achei a minha, graças a Deus. Agradeço a Isabelle, a minha filha Melissa, a minha filha Isabelle e ao meu filho Davi. Meu filho está lindo com esse terninho e gravata, uma benção. Né? Educados, afáveis, carinhosos. Né? Refrigeram a minha alma todos os dias. Terei a sorte de liderar essa instituição maravilhosa, onde todos compartilham da ambição cívica de concretizar o valor da justiça. Amanhã estarei pela primeira vez sentado na cadeira do meu gabinete como defensor público geral federal. A porta de entrada estará aberta, de onde continuarei olhando para o rosto do empobrecido, para o descalço, para os que têm fome e sede de justiça, pois eles são uma razão da nossa existência. Para a defensoria, o poder não está no vértice, mas na base que sustenta toda uma instituição, o povo brasileiro. Meu muito obrigado a todos e a todas. Convidamos o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, a fazer uso da palavra. Senhor Presidente da República, meu bom dia, minha saudação especial e meu agradecimento por mais uma vez estar aqui no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ministro Pedro, querido colega e amigo, ministra Damares, almirante Barra, nosso querido doutor Célio, chefe de gabinete, embaixador, doutor Jair e, de modo especial, nosso doutor Daniel, novo defensor público geral federal, as suas famílias, todos vocês que participam conosco. De forma muito breve, dizer da minha satisfação em vê-lo assumir a Defensoria Pública, a direção da Defensoria Pública, essa instituição tão importante
para o nosso país. Ao mesmo tempo, lhe desejar sucesso e muita resiliência nos desafios, perseverança, serenidade, seriedade, integridade, e ao mesmo tempo que a Defensoria Pública, sob a sua gestão, seja uma defensoria marcada pela proatividade, de um lado, e pela responsabilidade, de outro lado. Ao mesmo tempo agindo, ao mesmo tempo vendo todo o contexto, não só o contexto social, mas o contexto político, o contexto econômico, o contexto das limitações, o contexto das possibilidades e de onde todos nós estamos inseridos nesta missão de fazer o Brasil um Brasil cada vez melhor, maior, mais relevante, mais próspero e mais justo. Que Deus o abençoe muito e conte conosco, não só como governo como um todo, mas de modo específico com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Parabéns ao senhor, parabéns a todos os defensores, parabéns à Defensoria Pública da União. Meu muito obrigado. Está encerrada esta